Sei que está todo mundo aí esquentando a carne na churrasqueira, preparando aquele jantar com a família. E nesse momento é um momento da gente aproveitar, estar junto com nossos familiares. Eu tenho falado isso com a minha célula. É o momento que nós temos de mostrar Jesus através das nossas atitudes, né? É o momento das pessoas, dos nossos parentes, aqueles que não convivem conosco no seio da igreja, mas é um momento especial para que eles possam enxergar Jesus nas nossas vidas, amém? Eu não sei vocês, mas os meus parentes são os que mais duvidaram da minha conversão. São os que mais duvidam da nossa conversão, são os nossos parentes. E a oportunidade que nós temos no Natal, né, de mostrar para eles quem nós somos em Cristo Jesus, que Jesus Cristo nos mudou para melhor, né? Glória a Deus. Estão todos ouvindo bem aí, né? Essa grande multidão, em nome de Jesus, eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus em Mateus 7. Evangelho de Mateus, o capítulo 7, amém? Glória a Deus. Mateus 7. Glória a Deus. Para quem não me conhece, obviamente aqui na igreja todos me conhecem, mas para quem vai acompanhar essa ministração nas nossas redes sociais, eu me chamo Leandro Cabral, diácono aqui da Igreja Batista Shekinah, da sede de Barreiras. Estamos debaixo da autoridade e da unção do nosso pastor Valério Gutenberg, nosso pastor presidente do Ministério Batista Shekinah, e da pastora Renilza Sônia Santos Pereira, a esposa, vice-presidente do ministério, que neste momento estão pastoreando a igreja de Brasília, amém? Estamos debaixo da autoridade também dos nossos pastores locais, pastor Valdemar Pamponê e a pastora Ana Benedita Fernandes, dos nossos pastores auxiliares, o pastor Durval Lacerda, a pastora Ramila Paz, da nossa pastora também auxiliar, pastora Rose aqui de Barreiras, e é claro, dos nossos mais novos pastores, de Luiz Eduardo Magalhães, pastor Rodrigo e pastora Richelle Chimendes. Glória a Deus, amém? O título da mensagem de hoje é Casa na Rocha. Diga para o irmão do seu lado, se achar alguém, Casa na Rocha. Casa na Rocha, Mateus 7. Amém? A partir do versículo 24 diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopravam ventos, e combateram aquela casa, e não, o quê? Não caiu, porque estava edificada sobre o quê? A rocha. A sua casa está edificada onde, meu irmão? E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Foi grande a sua queda. Amados, Jesus Cristo está se referindo a dois públicos diferentes. A dois públicos diferentes. Mas existem duas principais características que são comuns entre esses dois públicos. Amém? Quem está comigo aqui? Está todo mundo comigo? Vou esperar todo mundo ficar comigo aqui, amém? Existem duas características que elas são comuns entre esses dois públicos, o sensato, o homem sensato, que edificou sua casa na rocha, e o homem insensato. Mas existem duas características comuns. A primeira, ambos irão passar por tribulações. Tanto o que ouve e pratica, tanto o que não ouve e pratica. Quando a palavra de Deus fala em ventos, em chuvas, obviamente, Jesus não estava falando aqui de construção física. Jesus não estava falando aqui de edificações.
Jesus estava falando aqui sobre vidas. E quando Jesus fala sobre ventos, sobre chuva, sobre correntes de água, obviamente isso é uma figura de linguagem falando do quê? De provações e tribulações. Então, se há uma das características comuns entre esses dois homens, o insensato e o sensato, é que ambos vão passar por provações e tribulações. O vento, a tempestade, as águas vão bater nas duas casas, sejam aquelas edificadas na areia, sejam aquelas edificadas nas rochas. Amados, se por acaso você ainda não passou por uma tribulação, ou não está passando por alguma tribulação e alguma provação, uma coisa na sua vida é certa. Aliás, duas, né? A primeira é que um dia a gente vai morrer e vai se encontrar com Jesus. E a segunda é que você vai passar por provações e tribulações. Eu sei que as mais novinhas aqui, garanto que ainda não estão passando por provações e tribulações. Mas se é algo que vai fazer parte da vida de vocês, é provações e tribulações. Todos nós vamos passar. E muitas vezes, a gente tem a falsa impressão de que quando nos encontramos para Jesus, nós não vamos passar por provações e tribulações. Eu acho que é aí que nós vamos passar mais por provações e tribulações. O próprio Jesus não nos enganou. Em João 16:33 diz o quê? Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz, no mundo tereis o quê? O que Jesus disse? No mundo tereis, mas tende bom ânimo. Então, amados, se você é um homem sensato ou insensato, uma coisa é certa: você vai passar por tribulação. Não é o momento quando nós confessamos a Jesus, não é como se a gente ganhasse um passe livre da tribulação. Não, a partir de agora não tem tribulação. Quem diz isso é um mentiroso. As provações vão acontecer. A diferença entre essas duas pessoas é como elas enxergam e como elas atravessam essas provações e tribulações. Então ambos vão passar. A diferença é como nós enxergamos e como nós vamos passar por elas. Amém? Essa é a grande diferença. Em Romanos 8:28 diz o quê, né? Todo mundo gosta dessa palavra. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas. Quando Jesus fala todas as coisas, o que é todas as coisas? É todas as coisas. Todas as coisas não é todas as coisas? Que eu saiba, todas as coisas são todas as coisas. E todas as coisas incluem coisas boas, coisas ruins. Mas nós vamos hoje dar uma ênfase nas coisas ruins. A nossa ênfase hoje é nas coisas ruins. Só que, amados, presta atenção. Existe um detalhe nessa palavra que talvez não, que é o detalhe mais importante nessa palavra de Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles. Tem uma condição. Ou seja, todas as coisas cooperam para o bem de todo mundo? Não. Todas as coisas cooperam daqueles que amam a Deus. Então existe uma condicionante. O que no português, né, se a pastora Ramila estivesse aqui, poderia me auxiliar. É uma condicionante, ou seja, todas as coisas vai te trazer o bem se você amar a Deus. É uma grande condicionante. Talvez talvez não, com certeza é o maior detalhe. É o detalhe mais importante dessa palavra. Então, quando eu e você, nós estamos edificando a nossa casa, e a palavra de Deus diz que o vento vem, vai soprar, você sendo o construtor sensato ou insensato, o vento vai soprar, o vento vai bater, as coisas vão ficar difíceis em determinado momento da sua vida, disso você pode ter certeza. Aí você tem que fazer uma autoanálise.
Eu amo a Deus? Essa é a pergunta. E aí nós voltamos lá para o início da palavra, para você ver como a palavra de Deus, ela se conecta. Ela está toda encaixada uma na outra. Porque a palavra de Deus diz que aquele que ama a Deus, quem é que ama a Deus? O que é amar a Deus? Eis a questão. Se todas as coisas cooperam para o bem, e como a Bárbara disse, nós vamos, foi sugestão dela, nós vamos dar enfoque às coisas ruins, ou seja, nas provações e tribulações. Nas provações e tribulações. Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a pergunta que eu tenho que responder para mim mesmo é: eu amo a Deus? O que é amar a Deus? Essa é a grande pergunta de todas aquelas, de toda a palavra de Deus. Amém? Amar a Deus é a chave do Evangelho. A palavra de Deus diz que aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. O novo mandamento que Jesus nos trouxe é o mandamento do amor. Conforme está escrito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Este é o mandamento e as promessas. Tudo está ligado numa palavrinha tão pequena, mas tão complexa, chamada amor. Então a pergunta é: se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e veja bem, para analisar, até as coisas boas para quem não ama a Deus não edifica. Já parou para pensar nisso? Até as coisas boas para aquele que não ama a Deus não edifica, vai levando ele cada vez mais para o buraco. Por exemplo, dinheiro é ruim ou é bom? Quem dizer que dinheiro é ruim é doido, né? É até um ditado que a gente fala, né? Doido, mas não rasga dinheiro. Acho que nem doido rasga dinheiro. É ou não é? Dinheiro é coisa boa. E dinheiro, para quem não ama a Deus, acaba se tornando uma prisão. Porque aquele que não ama a Deus ama o quê? O dinheiro. A própria palavra de Deus diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Amém? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, se eu não amo a Deus, eu começo a amar o dinheiro começa a ser meu Deus, e a palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, tá, amados? O dinheiro faz bem, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Beleza. Todas as coisas cooperam, né, Bárbara? Inclusive as boas e as ruins para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o que é amar a Deus? É eu dizer aqui: quem ama a Deus? Todo mundo levanta a mão: eu amo a Deus. É só isso? Amar a Deus é declarar: Jesus, eu te amo, Deus, eu te amo? Não. O próprio Jesus respondeu o que é amar Ele. Todo mundo já conhece, mas vamos bater na tecla de novo. João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Jesus disse aqui: aquele que me ama é aquele que levanta a mãozinha na igreja e diz que eu te amo? É isso que Jesus falou? Não. Jesus disse: aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Glória a Deus. Disse-lhe Judas, não Iscariote: Senhor, de onde vens que hás, no versículo 22, que há de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Jesus disse então: quem é que ama ele? Aquele que guarda a palavra. O que significa esse guardar, amados? Do grego é taihel, que é atender cuidadosamente e tomar conta, ou seja, praticar. Aquele que guarda a palavra de Deus no seu coração e a pratica, toma conta, administra, faz manutenção para ver se você realmente está obedecendo a Deus. É esse que ama a Deus, é aquele que se preocupa em guardar a palavra, é aquele que se preocupa em
cuidar da palavra, é aquele que se preocupa em administrar a palavra no seu coração, aquele que se preocupa diuturnamente se eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou guardando os mandamentos que Jesus me trouxe. É esse que ama a Deus. Esse é o verdadeiro homem e mulher que amam a Deus. E como nós já falamos reiteradamente, esse amor não tem nada a ver com sentimento. Esse amor não depende se você acordou mal de manhã, se você acordou virado de manhã, não depende disso. O amor de Deus, o amor que nós temos que oferecer para Deus, não depende das nossas emoções e do que nós estamos passando. O amor de Deus depende da nossa atitude, da nossa decisão de obedecê-lo em qualquer situação, seja passando por situações boas, ou seja passando por situações más. Esse que ama a Deus, aquele que guarda a sua palavra. Então nós voltamos lá para o início da palavra rema. Aquele que ouve as minhas palavras e a pratica é o homem sensato que edificou a sua casa na rocha. Você viu como a palavra se conectou? Aquele que ama a Deus é aquele que obedece a palavra. Aquele que edificou sua casa na rocha é aquele que obedece a palavra, ou seja, o homem sensato que edifica sua casa na rocha é aquele que ama Deus, aquele que ouve e aquele que pratica. Não basta apenas ouvir, é necessário praticar. Quando não amamos a Deus, ou seja, não obedecemos a sua palavra, as provações e tribulações não cooperam para o nosso bem, e sim para a nossa destruição. Por quê, Leandro? Porque está escrito aqui, o homem insensato construiu sua casa na rocha, e vem as tribulações, e vem a chuva, e vem o vento, e o que aconteceu com a casa? Caiu, destruição. Então as provações do homem insensato não é para o seu bem, é para a sua própria destruição. Destruição. E nós vemos muitas pessoas achando que as tribulações é para o bem, mas é para a sua própria destruição. Pessoas que muitas vezes até são bons frequentadores de igreja, mas não vivem a palavra de Deus. Não vivem a palavra de Deus. A segunda característica e a última, né? Eu sei que está todo mundo aí já esquentando o peru no forno. A primeira, então, todos vão passar pelo quê? Por tribulações. Seja o homem sensato ou insensato, aquele que construiu a casa na rocha, aquele que construiu a casa na areia, todos eles vão passar por tribulações. E a segunda característica desses dois públicos é: ambos estão ouvindo a palavra de Deus. A primeira, todos vão passar por tribulação. E a segunda principal, todos estão ouvindo a palavra dele. Ou seja, Jesus não está se referindo ao homem sensato, aquele que está lá no mundo lá, ó. Aquele que está lá na festa lá, que está lá tá lá na boate, não, porque ele não está ouvindo a palavra de Deus. Jesus está se referindo ao público da nossa congregação, da nossa igreja. Aqueles que fazem parte do seio, aqueles que ouvem a palavra de Deus. Então em toda a igreja, amados, existem dois públicos. Existe o público que vem todo domingo, toda terça-feira, que ouve e pratica, ou seja, edificou sua casa na rocha, e essa pessoa vai passar por tribulação, sim, mas a palavra de Deus diz que ele vai permanecer firme e inabalável. E existe outro público de pessoas que ouvem a palavra de Deus, estão ouvindo, porque a palavra de Deus diz que os dois, o sensato e o insensato, os dois ouvem, mas não pratica. E a palavra de Deus diz que vem os ventos, vem a chuva, e a queda foi, e a casa caiu. Então, amados, a pergunta é: você é o construtor sensato ou insensato? Quando nós somos membros de uma igreja que estamos aqui batendo ponto, todo domingo, toda terça-feira, ouvimos a palavra de Deus e não praticamos, ou seja, somos insensatos, amados, nós nos tornamos religiosos, crentes batedores de ponto.
E a palavra de Deus diz que as coisas que acontecem com você, sejam elas boas ou ruins, conforme lá em Romanos, elas não cooperam para o seu bem, elas cooperam para a sua destruição. E é por isso que eu e você, nós temos que sempre estarmos o quê? Analisando. Como a forma a palavra de Deus diz, aquele que guarda a minha palavra, guardar é cuidar, tratar, administrar. Será que eu estou sendo um construtor sensato? Será que eu estou obedecendo a palavra de Deus? Jesus não estava se referindo ao mundo, Jesus estava se referindo às pessoas da igreja. Jesus estava se referindo ao público que ouve, que tem contato com a palavra. E essa é a pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos. Será que eu sou sensato ou insensato? A minha casa está edificada aonde? Pergunta para o irmão do seu lado. Quem estiver mais longe. A sua casa está edificada aonde, meu irmão? Tá, onde é que está edificada a sua casa? Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Existem algumas formas de identificarmos o nosso nível de sensatez. Amém? Perante a igreja, perante a palavra de Deus, ou seja, separar os religiosos dos verdadeiros cristãos. Amém? Existem algumas formas, algumas perguntas que eu e você nós temos que fazer para nós mesmos todos os dias. E eu vou dizer alguma delas. Óbvio que existem várias e você pode praticar isso na sua casa com você mesmo. Mas o Espírito Santo me levantou algumas perguntas que nós temos que fazer para nós mesmos. Primeiro, qual o seu nível de responsabilidade com a igreja e com a sua célula? Qual o seu nível de responsabilidade? Você é uma pessoa responsável? Você conversa com o seu líder e diz assim, olha, eu quero fazer a obra, eu quero ganhar pessoas para Jesus, eu quero discipular, meu líder, tem alguém que eu possa discipular? Tem alguém que possa ganhar? Eu não consegui ganhar nenhum discípulo ainda, mas tem alguém que eu possa ajudar a cuidar? Ou seja, qual o nosso nível de comprometimento com a igreja e com a célula? Essa é a primeira pergunta. Hebreus 10, 25 diz assim, né? Não deixando a nossa congregação, como de costume de alguns antes, admoestando-nos, ou seja, incentivando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vede que esse dia vem se aproximando, que é o dia da volta de Jesus. Então, essa é a primeira pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos. Qual o meu nível de comprometimento com a igreja? Qual o meu nível de comprometimento com a célula que Deus me colocou ali? Eu tenho edificado de alguma forma? Eu tenho me preocupado com o andamento da igreja, com o cuidado dos irmãos? Eu tenho me preocupado com o discipulado dos meus irmãos, com se eles estão sendo bem cuidados ou não? Essa é a grande primeira pergunta, amados. Para saber se nós estamos sendo crentes que simplesmente estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, mas não cumprindo, ou seja, edificando a nossa casa na areia, ou se nós somos crentes que estamos aqui ouvindo a palavra de Deus e praticando a palavra de Deus. Primeira pergunta. Segunda pergunta. O principal mandamento de Jesus para a humanidade é o quê? Quem sabe? A grande... Está onde isso? Mateus? Amém? A grande comissão, ide fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se existe um mandamento de Jesus, o dos mais importantes é a grande comissão. Por quê? Por que é o mais importante? Porque, amados, quando nós temos que ler a palavra, nós temos que ver o contexto da palavra, não simplesmente ler o que está escrito, mas ler o contexto. Para quem conhece um pouco da Bíblia, você sabe que essa foi a última instrução que Jesus deu aos seus discípulos antes de esse assunto ao céu. Foi a última mensagem que Jesus disse para os seus discípulos. Jesus disse, né? E é-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto, de todas as nações, primeiro batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhe todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se existe um mandamento de Jesus que todo cristão deve observar, com muito carinho e com muita preocupação,
e com muita atenção é fazer discípulo, porque esse é o mandamento dos mandamentos. Eu acho que é o segundo mais importante. O primeiro é o amar a Deus sobre todas as coisas, mas o amar a Deus sobre todas as coisas está dentro de fazer discípulos. Então, uma coisa complementa a outra. Então, a pergunta que eu faço é: se esse é o grande mandamento de Jesus, quantas pessoas você trouxe para Jesus? Quantas pessoas você ganhou para Jesus? Quantas pessoas você trouxe para... A palavra de Deus diz, trazendo das trevas para a sua maravilhosa luz. Quantas pessoas Jesus te usou para trazer para Ele? Essa é outra grande pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos, para saber se a minha casa está na areia ou se a minha casa está na rocha. Amém? Outra grande pergunta: você tem cuidado da sua família com zelo? Esposa, tem sido submissa aos seus maridos, respeitando como cabeça e sacerdote das suas vidas? Marido, tem amado a sua esposa, cuidado delas, ao ponto de entregar a própria vida por elas? Ajudando na arrumação da casa, lavando a louça? Esse é o mandamento. A palavra de Deus fala, se não me engano, em Timóteo: aquele que não cuida dos seus, principalmente os da sua família, é pior que o incrédulo. Cuidado da família. Você tem cuidado da sua família com zelo? Homens, mulher precisa ser galanteada todos os dias. A sua esposa precisa, você precisa ser cavalheiro. Eu aprendi a abrir a porta do carro. Ela é sua rainha, sua princesa. Você tem que tratar a sua esposa com muito amor e carinho e cuidado. E sabemos que as mulheres, elas têm um emocional mais complexo do que o homem. Nós temos que compreender isso e tratar elas com carinho, com amor e com zelo. Amado de Deus, meu queridão, meus homens maravilhosos, você lavar a louça um dia não vai cair as mãos não, amém? Você um dia ali varrer a sala, fazer um agrado para sua esposa, não vai cair pedaço não. Você não vai deixar de ser menos homem porque lavou uma louça não, gente. Mulheres, será que é tão difícil ser submissa a um homem? Será que é tão difícil obedecer? Será que é tão difícil ter um homem como seu líder? Isso é mandamento do Senhor. E homem, a palavra de Deus diz para nós ainda, o trem é mais apertado: ame elas ao ponto de entregar a sua própria vida. E muitas vezes entregar a nossa própria vida é entregar o nosso próprio ego. Às vezes a gente não quer entregar nem o ego, vai entregar a vida como? Não entrega nem o ego. Amém? Então essa pergunta: você tem cuidado da sua família? Você tem zelado pela sua família? Filhos, você tem respeitado a sua mãe e seu pai? É mandamento do Senhor. É mandamento do Senhor. Tem respeitado sua mãe e seu pai? Pais e mães, você tem cuidado do seu filho e educado com amor? Sabia que educar com amor é corrigir? Porque a palavra de Deus diz que Deus corrige o filho que ama. Deus corrige o filho que ama. Então, ao passo que eu não corrijo meu filho, eu estou mostrando com as minhas atitudes que eu não o amo. Não o amo. Correção faz parte do amor. A varinha no bumbum faz parte do amor, é a manifestação de amor. Para você que está me ouvindo aí, é isso aí. A vara no bumbum do seu filho é manifestação de amor, de cuidado. Amém? Claro que com limite, né? Sem machucar. Outra pergunta: você tem zelado pela reputação dos seus irmãos? Não fazendo comentários negativos, fofocas e etc e tal? Você tem cuidado da reputação do seu irmão, ou de vez em quando você faz um comentário negativo de alguém, do seu irmão? A palavra de Deus fala em 1 Coríntios 10, os maldizentes não herdarão o reino de Deus. Se nós somos crentes fofoqueiros, nós somos os homens insensatos que não obedecem à palavra de Deus e que edificam a sua casa na areia. Um verdadeiro cristão, amados, ele zela pela reputação do seu irmão. Se eu ver o Alisson fazendo alguma coisa errada,
eu vou comentar com o pastor Valdemar? Eu tenho que comentar com quem? Tenho que comentar com ele. Ô Alisson, eu estou vendo que você está errado nesse aspecto aqui, meu irmão. Corrija aí sua vida, pelo amor de Deus. E muitas vezes não. O que a gente faz, né? Fazia, né? Não faz mais. Fomos curados e hoje somos construtores sensatos que edificamos nossa casa na rocha, né? Muitas vezes a gente vai lá, em vez de falar para o irmão, não, vai lá comentar com o outro. Ah, você viu o que o Alisson fez? Ah, você viu o que a irmã fez? Você viu o que o João fez? Meu Deus do céu, não. Se você viu o teu irmão no erro, e a palavra de Deus diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então você está vendo o seu irmão no erro, você está vendo que o seu irmão está agindo errado, você tem a obrigação de ir lá e conversar com o teu irmão. Amém? É obrigação. Glória a Deus, já estou quase finalizando. Para saber se você é um construtor sensato, você tem andado no Espírito de Deus? Você tem andado em Espírito ou você tem andado na carne, né? Quais são os frutos? O que é andar no Espírito? É manifestar os frutos do Espírito, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Você é uma pessoa paciente? Você é uma pessoa longânima? Você é uma pessoa que tem temperança? E muitas vezes a gente confunde uma coisa com a outra. Paciência é aquela pessoa que sabe esperar o tempo de Deus. O contrário de paciência é a ansiedade. Ou seja, aquela pessoa que quer tudo para aquele momento, aquela pessoa que quer tudo para aquele dia, para aquela hora, e nós vivemos a era da ansiedade. Nós vivemos a era da ansiedade, então as pessoas estão ansiosas, tudo tem que ser para a mesma hora, tudo tem que ser na internet, tem que imprimir na hora, tem que ser feito na hora, o trabalho tem que ser feito na hora. Ou seja, isso vai martelando na nossa cabeça, e tem que entregar, e tem que fazer, e vai tornando uma sociedade ansiosa. Mas em nome de Jesus, nós não andamos em ansiedade, nós andamos pelo Espírito, e o Espírito é aquele que anda no Espírito é paciente. Jesus esperou 30 anos para iniciar o seu ministério. Abraão esperou 90 anos para ter o primeiro filho. 90 anos. Você não quer esperar 5 meses, 6 meses, 2 anos, 3 anos? Você é uma pessoa paciente? Se você é uma pessoa paciente, você é uma pessoa que edificou sua casa Você é uma pessoa benigna? Uma pessoa bondosa? Que bondade, né, não é simplesmente, a gente pergunta, o que é ser bom, né? Ser bom é ser bom. Como assim ser bom? Ser bom é falar mansinho, ser bom é o quê? Não. Ser bom é aquele que entrega algo que é seu de direito para outra pessoa por amor. Esse é ser bom. Ser bom é quando eu tenho algo que é meu, isso aqui é meu, eu ganhei por direito, mas eu entrego por amor. Isso é benignidade, isso é bondade. É quando você se entrega para alguém. É quando você entrega algo, isso é ser bom. Você é uma pessoa bondosa? Faça uma pergunta para você mesmo aí. Eu sou bondoso? Você é manso? Você é manso ou você é uma jaguatirica? Você é manso? Quem anda no Espírito é uma pessoa mansa. Quem anda no Espírito de Deus é uma pessoa calma, é uma pessoa que anda em paz, é uma pessoa bondosa. Fé, você tem fé, você acredita no impossível. Temperança, você consegue controlar as suas emoções. Temperança é aquele que controla as suas emoções. E a palavra de Deus diz que quem anda em Espírito são os filhos de Deus. Quem não anda no Espírito não é filho de Deus. E quem é que não anda no Espírito? Aquele que não é manso, aquele que é ansioso, aquele que não tem temperança, aquele que grita, ou seja, aquele que anda com as obras da carne. E as obras da carne traz o quê?
Morte. As obras da carne trazem o quê? Casa edificada na areia. Que vem a chuva, que vem o vento e a casa vai acontecer o quê? Vai cair. Mas em nome de Jesus nós não somos esses. Quem aí é o construtor insensato que edifica a sua casa na rocha, que vai continuar inabalável apesar das tribulações e provações? Dá um glória a Deus. Glória a Deus. Última pergunta e a mais importante. Você tem andado no amor de Deus? Pois que quem não anda no amor de Deus, não é filho de Deus. A palavra de Deus diz que aquele que não ama, nem conhece a Deus. Porque a essência de Deus é o amor. E que amor é esse? Aquele descrito em 1 Coríntios 13. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor de Deus. Amados, em nome de Jesus, que nós não sejamos apenas ouvintes, como lemos aqui. A palavra de Deus diz que a palavra, ela foi nos dada para que nós andássemos em vitória. Não foi porque Deus é um cara mau, que eu vou ditar minhas regras aqui, vocês têm que obedecer. Não, a palavra de Deus diz que a palavra dele, se andarmos na palavra dele, é para nos trazer bem, é para o nosso bem. É para que as tribulações, quando passarem nas nossas vidas, amados, elas vão bater na parede, mas a casa está edificada numa rocha, não tem como derrubar. Não tem como derrubar. Deus, Ele não vai nos livrar das provações e tribulações. Ele vai estar conosco, conforme nós lemos, nós não chegamos a ler, mas eu falei aqui em Mateus 28, versículos 19 e 20. Se nós estivermos fazendo discípulos, se nós estivermos fazendo a vontade de Deus, Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus não vai nos livrar de passar pelas tribulações, mas Ele nos prometeu que estaria conosco em todos esses momentos. Ele nos deu um advogado fiel, Ele nos deu o Espírito Santo de Deus, para que eu e você pudéssemos passar por todas as tribulações, e que vão ter, em nome de Jesus vão ter, mas nós vamos passar por elas, e a palavra de Deus diz que elas, as tribulações e provações, elas servem para a nossa edificação, para o nosso bem. A palavra de Deus fala em Tiago, que nós temos que agradecer a Deus quando estivermos passando por tribulações, porque através das provações e tribulações é que eu e você, nós somos aperfeiçoados. E cada provação e tribulação que eu e você passarmos, obedecendo a palavra de Deus, amando Ele, guardando a palavra de Deus no nosso coração, amados, são pedras da nossa coroa que nós vamos ter lá no céu, porque Jesus prometeu, no último livro da Bíblia, em Apocalipse 22, no último livro da Bíblia, Jesus disse: e eis que cedo venho e trago na minha mão o quê? O galardão daqueles segundo as suas obras. Que sejamos, em nome de Jesus, pode ficar de pé, vamos finalizar. Que nós sejamos, amados, homens e mulheres sensatos. Homens e mulheres que venham à igreja, que ouvimos a palavra de Deus, que guardamos no nosso coração e que nós venhamos praticar. Porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. Se ela diz que se você praticar a palavra, se você ouvir a palavra de Deus e você praticar, não se preocupe. As provações vão vir? Vão, mas você vai passar por todas elas, a pé enxuto, sem molhar o seu dedinho. Você vai passar em nome de Jesus, e o melhor, essa provação, essa tribulação vai te trazer bem, vai te fazer bem, amém? Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que possamos ser, Pai, homens e mulheres sensatos, em nome de Jesus. Pai, nós não queremos ser insensatos, aqueles que vêm à igreja perdendo tempo para ouvir, ir embora para casa e seguir a mesma porcaria. Não, Senhor, não queremos ser a mesma porcaria não, Pai. Nós queremos a cada dia ser transformados pela Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, ajuda, Pai, os maridos da igreja Batista Shekinah, os maridos que vão ouvir essa ministração em nome de Jesus, a ser homens que amem as suas mulheres incondicionalmente. Homens, Pai, que queiram honrar suas mulheres. Homens, Senhor, que sejam cavalheiros, Senhor, que abram a porta do carro para suas esposas, Senhor,
que tratam elas bem, Senhor, em nome de Jesus. Ajuda esses homens, Pai, em nome de Jesus. Ajuda, Pai, essas mulheres, Pai, a ser submissas aos seus maridos. Ajuda elas, Senhor, em nome de Jesus, porque a Tua palavra diz que a mulher sábia edifica a sua casa, Pai. Em nome de Jesus, são elas que edificam, e a sabedoria da esposa está em submissão ao seu marido, e a sabedoria do homem está em amar incondicionalmente a sua esposa. Ajuda cada um de nós, como homens e mulheres de Deus, em nome de Jesus, a sermos praticantes da Tua palavra. Ajuda os filhos, Senhor, dessa geração a respeitarem os seus pais, em nome de Jesus, a obedecerem os seus pais, em nome de Jesus, Pai, porque assim diz a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a andarmos em espírito, nos ajuda, Senhor, a termos paciência, nos ajuda, Senhor, a esperar o Teu tempo e momento, em nome de Jesus, porque até a bênção na hora errada, Pai, ela vai nos fazer mal. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a sermos pacientes, nos ajuda, Senhor, a sermos, Pai, temperantes, Senhor. Nos ajuda, Pai, a controlar nossas emoções, Senhor, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a sermos verdadeiros cristãos, Pai. Nos ajuda a sermos pessoas as quais, Senhor, não precisa nem a gente falar, as pessoas olham e dizem: eis o verdadeiro homem de Deus, eis uma verdadeira mulher de Deus. Nos ajuda a ganhar vidas para Ti, Senhor, porque esse é o Teu principal mandamento. Nos ajuda a viver a Tua palavra, que a nossa casa, Senhor, que a nossa casa espiritual sejam edificadas na rocha, Senhor, em nome de Jesus. Que vento nenhum, Pai, que água nenhum, que correnteza nenhuma, Pai, venha nos derrubar, em nome de Jesus, porque nós confiamos em Ti, nós confiamos na Tua palavra, e nós sabemos, Senhor, se nós andarmos conforme a Tua palavra, nós teremos o quê? Vitória, Senhor, em nome de Jesus. Nos ajuda a andar em vitória, para a honra e glória do Teu nome. É assim nós Te agradecemos e louvamos a Ti, e sabemos que o Senhor é um Deus que não é feito de pedra nem de madeira. O Senhor é um Deus que tem ouvidos e ouve. O Senhor é um Deus que tem mãos e faz a Tua obra. E é a Ti, Senhor, que nós oramos, crendo que o Senhor está nos ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade, para a honra e glória do Senhor Jesus.